Antes de começarmos a história, nos informe de onde você está assistindo, deixando um comentário abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Tenha um dia maravilhoso e aproveite a história. Janelas refletindo o luar sobre os pisos de mármore pristino, Ethan Sterling estava no bar, seus dedos envolvidos firmemente em um copo de cristal cheio de uísque. Seus olhos avelã afiados, escurecidos, com uma mistura de exaustão e desprezo. O implacável CEO bilionário, conhecido por seu coração frio e império empresarial inabalável, havia acabado de fechar um dos maiores negócios de sua carreira, um negócio que lhe custou meses de estratégia, negociações implacáveis e uma guerra contra concorrentes que buscavam vê-lo falhar. Mas Ethan nunca falhava. Ele esmagava seus inimigos, dominava cada campo de batalha e saía com a vitória, como sempre fazia. No entanto, esta noite não havia sensação de celebração em seu peito, nenhuma satisfação de seu triunfo. Seu mundo há muito se tornara um jogo mecânico de poder, controle e movimentos calculados, não deixando espaço para distrações como amor ou emoção. Ele havia se convencido há muito tempo que mulheres não eram nada além de enganadoras, fachadas bonitas, escondendo nada além de ganância, usando seu fascínio para manipular homens, para tomar, para destruir. Ele havia visto em primeira mão, crescendo assistindo sua mãe deixar seu pai por um homem mais rico, testemunhando inúmeras mulheres se jogando nele, sussurrando doces mentiras em seu ouvido, enquanto secretamente cobiçavam sua riqueza. Sua crença no amor havia morrido muito antes de construir seu império, deixando para trás apenas o homem que ele se tornara, implacável, intocável, e não disposto a ser manipulado. Mas esta noite, sem ele saber, um jogo perigoso estava prestes a começar. Um jogo para o qual ele não estava preparado. Um jogo que destruiria tudo o que ele pensava saber. Seus inimigos estavam ficando desesperados, sabendo que não podiam derrubá-lo nos negócios. Então, eles recorreram a algo mais sujo: distração, engano e escândalo. Seu rival mais próximo, Nathan Pierce, havia orquestrado a armadilha perfeita, providenciando que uma acompanhante de luxo fosse enviada ao local de Ethan sob o pretexto de um presente de celebração, sabendo que o ódio de Ethan por tais mulheres acenderia seu temperamento. Mas o destino tinha um senso de humor cruel. A garota que entrou em sua suíte naquela noite não era a mulher que deveria estar lá. Lila Bennett nunca havia entrado em um mundo como este antes. Ela era uma garota simples, inocente em todos os sentidos da palavra. Lindíssima de uma maneira que não precisava de embelezamento. Longos cabelos loiros ondulados caindo sobre seus ombros delicados, olhos puros como céus crepusculares, lábios que mantinham um biquinho natural de doçura e um corpo que irradiava elegância intocada. Ela era o tipo de beleza que fazia as pessoas olharem duas vezes, não por causa de maquiagem pesada ou vestidos reveladores, mas por causa da graça silenciosa que ela carregava. Mas esta noite, aquela graça estava em lugar nenhum. Ela estava aterrorizada, confusa e tremendo enquanto estava dentro da suíte intimidadora, seu coração martelando em seu peito. Ela não havia planejado estar aqui. Tudo havia acontecido tão rápido. Em um momento, ela estava do lado de fora do hotel, esperando por uma amiga que havia pedido para ela pegar algo no saguão. E no próximo, ela havia sido empurrada para um elevador por dois homens desconhecidos, suas expressões indiferentes enquanto eles diziam: "Apenas faça seu trabalho e não o deixe com raiva." Antes que ela pudesse processar suas palavras, as portas haviam fechado e ela havia sido levada ao andar da cobertura. O pânico havia se instalado apenas quando ela foi forçada para dentro da suíte, a porta se trancando atrás dela. Ela havia tentado protestar, explicar que havia um erro, mas ninguém havia escutado. E agora, em pé, na frente de um homem que ela não conhecia, em um lugar ao qual ela não pertencia, ela sentiu seu mundo inteiro deslizar para o caos. Ethan virou-se lentamente,
seu olhar pousando sobre ela como um predador avaliando sua presa, seu maxilar apertando enquanto ele observava sua aparência. Sua fúria foi imediata. Então este era o plano deles: enviar-lhe uma mulher, esperando pegá-lo em algum caso escandaloso, esperando que ele perdesse o controle, cedesse à tentação e acordasse para a chantagem e uma reputação arruinada. Eles devem ter pensado que ele era um tolo. Seus lábios se curvaram em um sorriso, mas não havia humor nele. Apenas diversão fria e afiada, entrelaçada com desprezo. Então, isso é o que eles estão me enviando agora? Sua voz era baixa, perigosa, cheia de desgosto venenoso. Lila recuou, dando um passo para trás, suas mãos tremendo enquanto ela as juntava. Eu não sei do que você está falando. Ela gaguejou, sua voz mal acima de um sussurro. Sua inocência estava clara na maneira como ela falava, na maneira como ela se portava. Mas Ethan estava cego demais por sua raiva para ver. Ele avançou em direção a ela, sua estrutura imponente fazendo-a se sentir impossivelmente pequena, sua presença sufocante. Não se incomode em fingir inocência. Ele zombou, parando a apenas alguns centímetros dela. Vocês mulheres são todas iguais. Vocês acham que se vestindo de seda e batendo os cílios vão fazer os homens fracos, que eles vão jogar dinheiro em vocês por alguns momentos de prazer. Os olhos de Lila se arregalaram em horror, balançando a cabeça rapidamente. Não, eu juro que não sou... Poupe-me, ele a cortou, sua voz ficando mais fria. Eu não pago por mulheres e não jogo jogos. Você foi enviada aqui para me tentar, para me enganar. Tudo bem. Seus olhos escureceram, algo perigoso cintilando neles. Então eu vou entrar no jogo. O pânico surgiu através de Lila, quando o significado dele registrou. Ele pensava que ela estava aqui para seduzi-lo. Ele pensava que ela era... Sua respiração prendeu, uma onda de medo batendo sobre ela. Não, por favor, você não entende. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ela implorou, sua voz quebrando, mas Ethan apenas viu isso como uma atuação. Quantas vezes ele havia ouvido aquelas palavras antes? Quantas mulheres haviam fingido ser diferentes apenas para provar que ele estava certo? Ele não estava caindo nisso. Ele agarrou seu pulso, puxando-a para mais perto, seu aperto firme, mas não forte o suficiente para machucá-la. Chega, ele comandou, seu tom final. Você veio aqui por uma razão, não veio? Para ganhar seu pagamento? Seus lábios se curvaram em um sorriso zombeteiro. Então ganhe. A respiração de Lila prendeu, seu corpo enrijecendo em terror. Não, por favor. Ela sussurrou, lágrimas se acumulando em seus olhos. Mas Ethan ignorou a maneira como seu corpo tremeu, a maneira como ela olhou para ele com puro medo. Ele se convenceu de que tudo fazia parte de sua atuação. Mas no fundo, em algum lugar enterrado sob seus muros de crueldade, algo parecia errado. Ela estava aterrorizada demais, perdida demais. Suas reações eram cruas demais, mas sua raiva, sua necessidade de punir, era mais forte que a lógica. Ele a puxou mais perto, sua voz caindo para um sussurro. Você entrou na toca do homem errado, querida, e agora você vai aprender o que significa brincar com fogo. O coração de Lila bateu tão alto que abafou todo o resto. Presa, desamparada e incapaz de escapar, ela percebeu uma verdade aterrorizante. Este homem ia arruiná-la. E não importava o quanto ela implorasse, não importava o quanto ela gritasse, ele não acreditaria nela. Esta noite, seu destino foi selado por uma cruel reviravolta do destino. O ar na cobertura luxuosa engrossou com tensão sufocante enquanto Ethan se erguia sobre Lila, seus olhos avelã penetrantes escuros com arrogância implacável, sua expressão gravada com crueldade gélida. Seu maxilar afiado apertou enquanto ele estudava sua forma trêmula. O brilho suave dos lustres lançou um tom dourado sobre suas características delicadas. Ela parecia tão pequena, tão frágil,
De pé diante dele com olhos grandes e assustados que cintilavam com lágrimas não derramadas. Mas ele se recusou a ser enganado por seu ato inocente. Para ele, ela não era diferente das inúmeras mulheres que haviam tentado prendê-lo com sua beleza, sua falsa inocência, suas palavras doces mascarando suas verdadeiras intenções. Ele havia passado anos se endurecendo contra o engano, contra as manipulações de mulheres que pensavam que podiam envolvê-lo em seus dedos só porque tinham um rosto bonito. Mas ele era Ethan Sterling, o implacável CEO que não se curvava a ninguém, que não permitia que ninguém o manipulasse para ser um tolo. E esta noite ele não. Tinha paciência para jogos. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel, seu olhar frio e ilegível enquanto ele dava um passo deliberado mais perto. Sua presença a dominou. Lila recuou, sua respiração prendendo enquanto ela instintivamente dava um passo para trás, suas costas pressionando contra a superfície lisa e inflexível da parede de vidro. Ela estava presa, enjaulada como um pássaro indefeso, seu batimento cardíaco martelando violentamente contra suas costelas, enquanto o medo se agarrava ao seu peito. "Por favor, eu não pertenço aqui", ela sussurrou, sua voz tremendo. Ethan apenas deu uma risada baixa, desprovida de humor, cheia de nada além de desdém amargo. "Poupe-me da atuação!" Ele arrastou, sua voz lenta e zombeteira, seus dedos envolvendo a borda de suas abotoaduras, ajustando-as com precisão praticada, como se a presença dela não fosse nada mais que um pequeno inconveniente. "Vocês mulheres sempre sabem como dar um show, mas infelizmente para você, querida, eu já vi tudo antes, e eu não caio em truques baratos." Layla balançou a cabeça rapidamente, desespero sangrando em suas características. "Não, você não entende. Eu fui trazida aqui por engano. Eu não sou quem você pensa que eu sou." Ela tentou novamente, sua voz subindo em pânico, mas a paciência de Ethan já estava desgastada. Seus olhos escureceram, seu maxilar cerrando enquanto ele se inclinava ainda mais levemente, sua respiração roçando seus lábios trêmulos. "Chega!" ele soltou, sua voz caindo para um sussurro perigoso. "Eu não tolero mentirosos, e certamente não tolero aproveitadoras que pensam que podem me manipular." Um arrepio percorreu a espinha de Lila, seu estômago se retorcendo dolorosamente com o veneno puro em seu tom. Ela nunca havia encontrado alguém tão cruel, tão impiedoso, alguém que olhava para ela como se ela não fosse nada além de sujeira sob seus sapatos caros. Seu corpo tremeu incontrolavelmente enquanto ela tentava se pressionar mais contra o vidro, mas não havia para onde ir, nenhuma escapatória do pesadelo que se tornara sua realidade. Ela havia entrado em uma armadilha que não havia armado, caído em um poço que não havia cavado, e agora estava à mercê de um homem que não tinha nenhuma. "Eu juro que estou dizendo a verdade." Ela engasgou, lágrimas escorrendo por suas bochechas, sua voz mal acima de um sussurro. "Eu nunca fiz nada assim antes. Eu nem sei por que estou aqui." Mas Ethan estava impassível. Ele havia ouvido cada desculpa, cada mentira tecida tão sem esforço por mulheres que alegavam inocência, que fingiam ser diferentes apenas para provar que eram todas iguais no final. Ele havia aprendido sua lição há muito tempo. Não havia tal coisa como inocência em um mundo movido pela ganância. E ela não era exceção. Seus lábios se curvaram em um sorriso lento e predatório, enquanto ele estendia a mão, seus dedos roçando a pele macia de seu maxilar trêmulo, inclinando seu rosto para cima para que ela não tivesse escolha, se não encontrar seu olhar. "Você veio ao homem errado para fazer seus truques", ele murmurou, sua voz perigosamente baixa, seu toque enganosamente gentil. "E esta noite você vai pagar por isso." A respiração de Lila prendeu, o terror se agarrando à sua garganta enquanto ela balançava a cabeça freneticamente, suas mãos agarrando seu pulso em uma tentativa fraca de empurrá-lo para longe. Por favor, por favor, não faça isso!" ela implorou, sua voz crua de desespero.
Mas Ethan apenas a observou com cruel diversão, seus dedos apertando em torno de seu queixo delicado. Implorar não vai te salvar, ele murmurou, seus olhos brilhando com satisfação sombria enquanto ele estudava as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mulheres como você, vocês são predadoras de homens, não são? Vocês acham que podem bater os cílios, derramar algumas lágrimas e eles cairão a seus pés. Eu não. Querida, eu não caio. Suas palavras eram como facas, cada sílaba cortando-a com precisão impiedosa, deixando-a sem fôlego, tremendo, afogando-se em desamparo. Eu juro que não estou mentindo. Ela soluçou, sua voz quebrando. Mas ele já havia decidido o destino dela. Ele não ia deixá-la ir, não ia deixá-la sair ilesa. Ela aprenderia o que significava brincar com um homem como ele. Ele a faria se arrepender de ter pisado em seu mundo. A sala parecia menor, as paredes se fechando, enquanto o aperto de Ethan sobre ela apertava levemente. Seu calor corporal irradiava contra sua forma trêmula. Ela podia sentir o poder bruto que ele exalava, a aura perigosa de um homem que estava acostumado a conseguir o que queria, um homem que nunca havia sido negado. E esta noite ele não seria negado. Seu estômago se retorceu de medo, sua mente correndo por uma saída, mas ela sabia que não havia nenhuma. Ela estava completa, totalmente presa. E Ethan Sterling estava prestes a garantir que ela nunca esquecesse isso. O sorriso de Ethan se aprofundou enquanto ele observava Layla tremer sob seu olhar implacável, sua estrutura delicada pressionada contra a parede de vidro fria, sua respiração irregular, seus olhos grandes e aterrorizados cintilando com lágrimas involuntárias. A visão de seu medo enviou uma emoção sombria através de suas veias, alimentando a satisfação distorcida que queimava em seu peito. Ele gostava de vê-la se contorcer, vê-la lutar contra o inevitável, sabendo que ela estava totalmente impotente sob seu controle. Seus dedos traçaram ao longo de seu maxilar, enganosamente gentis, mas firmes o suficiente para lembrá-la de quem tinha o poder aqui. Ela estava à sua mercê, e ele queria que ela sentisse isso, cada pedaço disso. Você pode largar a atuação agora, ele murmurou, sua voz pingando com diversão fria, seu polegar roçando sobre seus lábios macios, sentindo-os tremer sob seu toque. Ninguém está aqui para te salvar. Ninguém está vindo para me parar. Então por que você não torna isso mais fácil para si mesma? Suas palavras enviaram um arrepio violento pela espinha de Lila, seu coração batendo tão alto que ela mal podia ouvir qualquer outra coisa. Ela se sentiu sufocada, dominada pela força pura de sua presença, pela dominância implacável em seus olhos, pela maneira como ele se erguia sobre ela, como um predador que finalmente havia capturado sua presa. Por favor. Ela engasgou, sua voz mal acima de um sussurro, suas mãos fracamente empurrando contra seu peito sólido. Mas ele não se moveu. Ele era imóvel, uma fortaleza de poder e arrogância, um homem que nunca havia sido negado o que ele queria. E agora, ele queria a submissão dela. Seu aperto apertou em seu queixo, forçando-a a olhar para ele, forçando-a a se afogar no abismo frio de seu olhar. Você está realmente comprometida com esse ato inocente, não está? Ele ponderou, uma risada sombria ruminando de seu peito. Eu tenho que admitir, você é boa. O tremor, as lágrimas, a maneira como você olha para mim, como se estivesse aterrorizada. É quase convincente. Seu polegar pressionou levemente mais forte contra seu lábio inferior, seus olhos estreitando enquanto ele a estudava, procurando por rachaduras em sua fachada. Mas eu sei melhor. Sua voz era um sussurro perigoso, cheio da certeza cruel que enviou outra onda de pânico batendo através dela. Lila balançou a cabeça freneticamente, suas lágrimas caindo livremente agora, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Eu juro que não estou fingindo. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ela soluçou, suas mãos agarrando desesperadamente seu pulso.
mas ele apenas sorriu, seu aperto implacável. Mentiras. Ele respirou, seu hálito quente roçando sua pele, enviando um arrepio indesejado pela sua espinha. Todas vocês mentem. Todas vocês jogam o mesmo jogo, pensando que podem me superar, pensando que podem me enganar, fazendo-me acreditar que vocês são algo que não são. Sua mão desceu pelo lado de seu rosto, seu toque tanto gentil quanto cruel, seus dedos roçando a pele macia de seu pescoço antes de agarrar seu ombro com posse silenciosa. Mas eu não caio em ilusões, querida, e eu não deixo mentirosas impunes. O estômago de Lila se retorceu dolorosamente, bile subindo em sua garganta enquanto suas palavras se instalavam em seus ossos, pesadas e sufocantes. Ele não estava ouvindo. Não importava o quanto ela implorasse, não importava quantas lágrimas ela derramasse, ele se recusava a acreditar nela. Aos olhos dele, ela já havia sido condenada, já havia sido julgada como culpada sem julgamento. E não havia escapatória de seu veredito. Por favor, apenas me ouça, ela implorou, sua voz quebrando, seus dedos se agarrando à sua manga como uma prisioneira desesperada, implorando por misericórdia. Mas Ethan Sterling não era um homem que concedia misericórdia. Seus olhos escureceram, sua paciência se desgastando, seu ego grande demais, inflexível demais para entreter a possibilidade de que ele pudesse estar errado. Chega! Ele estralou, seus dedos se enrolando em torno de seu pulso, puxando-a para frente até que ela estivesse pressionada contra ele, sua estrutura pequena enjaulada contra sua força dominadora. Eu ouvi o suficiente de suas mentiras. Agora você vai aprender o que acontece quando você tenta me manipular. Um soluço rasgou da garganta de Lila enquanto ela lutava contra seu domínio, seu corpo se contorcendo em desafio impotente. Mas ele não a soltou. Seu aperto era inquebrantável, sua dominância sufocante, sua presença uma força inevitável que a consumia inteira. Você é tão delicada, ele murmurou, seus dedos roçando a pele macia de seu braço, sentindo a maneira como ela tremia sob seu toque. Tão frágil. É quase uma pena que você tenha escolhido o homem errado para enganar. Suas palavras eram carregadas de simpatia simulada, seu sorriso nunca vacilando, seu olhar nunca suavizando. A respiração de Lila prendeu, seu peito subindo e caindo erraticamente enquanto ela lutava contra o pânico ameaçando consumi-la. Eu não estou te enganando, ela sussurrou, sua voz rouca, suas mãos fracamente empurrando contra ele mais uma vez. Mas Ethan apenas riu, o som rico com diversão, escuro com arrogância. Ainda se agarrando ao seu pequeno ato, ele ponderou, inclinando a cabeça como se genuinamente intrigado. Eu me pergunto quanto tempo você pode mantê-lo, quanto tempo antes de você quebrar. Suas palavras enviaram gelo através de suas veias, uma nova onda de terror batendo sobre ela, enquanto ela percebeu o jogo cruel que ele estava jogando. Ele queria quebrá-la. Ele queria vê-la se despedaçar sob sua dominância. Queria ver sua rendição. Queria tirar cada último pedaço de resistência até que ela não fosse nada além de uma marionete dançando ao seu comando. E a pior parte, ele gostava. Ele gostava de vê-la se contorcer. Gostava de ver o medo cintilar em seus olhos. Gostava da maneira como ela tremia sob seu toque. Isso não era apenas sobre punir uma mulher que ele pensava que o havia enganado. Isso era sobre poder. E Ethan Sterling prosperava no poder. As respirações de Lila vieram em suspiros curtos e irregulares, sua mente correndo por uma saída, uma maneira de fazê-lo ouvir, de fazê-lo ver que ela estava dizendo a verdade. Mas ele estava cego, consumido demais por sua própria arrogância, envolto demais em suas próprias crenças distorcidas para ver além delas. Ele já havia decidido o que ela era, e nada que ela dissesse mudaria sua mente. Seu coração doeu com desamparo, seus membros ficando mais fracos a cada segundo que passava. Por favor, ela tentou uma última vez,
Sua voz mal um sussurro agora. Mas Ethan apenas sorriu, seus dedos inclinando seu queixo para cima para que ela não tivesse escolha senão encontrar seu olhar. Eu não acredito em contos de fadas, ele murmurou, sua voz carregada com crueldade silenciosa. E certamente não acredito em garotinhas inocentes que alegam que não pertencem aqui. Seu polegar traçou ao longo de sua linha do maxilar, seu toque enganosamente gentil, um contraste gritante com a frieza em seus olhos. Então, Lila, quanto tempo você vai manter essa farsa? Lágrimas escorreram por suas bochechas, seu corpo cedendo em derrota enquanto a realização se instalou. Ele não ia parar. Ele não ia ouvir. Ele não ia acreditar nela. Não importava o quanto ela lutasse, não importava o quanto ela implorasse, ele estava convencido de que ela não era nada mais que uma mentirosa, uma mulher que havia entrado em seu mundo com a intenção de enganar. E agora ela estava presa, presa em sua dominância, presa em um jogo que ela nunca pediu para jogar, presa com um homem que tinha todo o poder. E Ethan Sterling não tinha intenção de deixá-la ir. Ethan nunca havia sido um homem que hesitava, nunca havia sido um homem que duvidava de suas próprias decisões. Ele havia construído seu império em instintos implacáveis, em certeza inabalável, na confiança absoluta de que ele nunca estava errado. No entanto, naquele único momento devastador, enquanto a verdade inegável se desdobrava diante dele, o impensável aconteceu. Ele congelou. O mundo ao seu redor pareceu desfocar, as bordas afiadas de sua arrogância desmoronando em pó enquanto sua respiração prendia em sua garganta. Seu corpo tenso, seu coração martelando contra suas costelas de uma maneira que nunca havia feito antes. A descrença se agarrou à sua mente, recusando-se a aceitar a realidade olhando-o fixamente. Mas não havia negar isso. Não havia escapatória. Lila era virgem. A realização o atingiu como uma lâmina no peito, cortando através das paredes de seu ego de ferro, deixando-o cambaleando em sua esteira. Suas mãos, uma vez tão certas, tão inflexíveis, tremeram levemente enquanto descansavam contra sua pele delicada, como se recuando da verdade que elas haviam acabado de descobrir. Seu coração bateu, sua mente girando em tumulto caótico, sua garganta apertando com algo estranho, algo completamente desconhecido. Arrependimento. Arrependimento frio, sufocante, insuportável. Seu aperto afrouxou, sua força vacilando enquanto o peso de seu erro batia sobre ele com força esmagadora. Ela não havia estado mentindo. Ela não havia estado enganando-o. Ela não era alguma aproveitadora acompanhante enviada para manipulá-lo. Ela era inocente, completamente, devastadoramente inocente, e ele a havia destruído. Uma onda nauseante de culpa se retorceu em suas entranhas, sua respiração ficando irregular enquanto seus olhos se fixavam nos dela. Lila estava deitada sob ele, seu rosto pálido, seu corpo tremendo, seus olhos grandes e cheios de lágrimas olhando para ele com uma mistura de medo, choque e dor insuportável. A mesma dor que agora se esculpia em seu próprio peito, crua e implacável. Ela havia lhe dito repetidas vezes. Ela havia implorado. Ela havia implorado para ele ouvir, acreditar, vê-la pelo que ela realmente era. E ele havia se recusado. Ele havia ignorado cada palavra desesperada, cada lágrima que havia caído de seus olhos, cada protesto trêmulo que havia escapado de seus lábios. Ele havia sido tão cegado por sua própria arrogância, tão consumido por seu ódio, sua desconfiança, sua crença inabalável de que todas as mulheres eram iguais. E agora, por causa dessa cegueira, ele havia prejudicado a única pessoa que nunca teve a intenção de enganá-lo. Seu estômago se contraiu, seu pulso rugindo em seus ouvidos enquanto ele lutava para processar o peso do que ele havia feito. Ele havia sido cruel com ela, impiedoso. Ele havia zombado de sua inocência, a havia tratado como nada mais que um peão em um jogo de punição que ela nunca mereceu fazer parte. Ele havia olhado para ela uma vez,
e decidido que ela era culpada, sem evidência, sem prova, sem dar-lhe a chance de se defender. E agora não havia como voltar atrás, nenhuma maneira de desfazer o dano que ele havia causado. Uma respiração profunda e estremecida escapou dele enquanto ele lentamente se afastava, seu corpo rígido, suas mãos se fechando em punhos, como se tentando segurar de volta a tempestade de emoções batendo dentro dele. Sua mente gritou com ele, exigindo saber como ele havia deixado isso acontecer, como ele havia se permitido se tornar a própria coisa que ele sempre jurou que nunca seria. Ele sempre se orgulhou do controle, de sua capacidade de ver através de mentiras, de nunca ser manipulado, de nunca se deixar vulnerável ao engano. Mas ele não havia visto através da verdade desta vez. Ele não havia reconhecido a inocência quando estava bem na frente dele, chorando, implorando por misericórdia. E agora, ele a havia machucado de uma maneira que nunca poderia ser apagada. Seu maxilar cerrou, sua respiração saindo irregular enquanto seus olhos vagavam sobre ela. Sua forma frágil, seus lábios trêmulos, seus soluços silenciosos e quebrados. A visão dela agora, tão vulnerável, tão indefesa, enviou uma nova onda de vergonha batendo através dele. Ele queria tocá-la, alcançá-la, consertar o que ele havia despedaçado. Mas pela primeira vez em sua vida, ele hesitou, porque ele não merecia tocá-la. Não depois do que ele havia feito. Não depois da maneira como ele havia arruinado sua confiança, sua inocência, seu próprio senso de segurança. Seus dedos se contraíram ao seu lado, ansiando para limpar as lágrimas manchando suas bochechas, mas ele não conseguiu se forçar a se mover. Os olhos de Lila prenderam a respiração, seu peito subindo e caindo erraticamente, todo seu corpo rígido de choque. Ela não estava olhando para ele, não realmente. Seu olhar estava distante, desfocado, como se ela não pudesse suportar reconhecer o homem que acabara de esmagar seu mundo. A visão dela, assim, quebrada, perdida, enviou uma dor penetrante através do peito de Ethan, algo mais profundo que culpa, algo mais pesado que arrependimento. Ele queria dizer algo, explicar, se desculpar. Mas nenhuma palavra poderia desfazer o que ele havia feito. Nada que ele dissesse poderia mudar o fato de que ele havia falhado com ela, de que ele havia sido tão cegado por seus próprios demônios que ele havia destruído a única coisa em sua vida que havia sido verdadeiramente pura. Sua garganta apertou, seus punhos cerrando ao seu lado, enquanto o peso completo de suas ações se instalou sobre ele como uma força sufocante. Ele sempre havia se acreditado acima de erros, acima de fraqueza, acima de culpa. Mas agora, em pé aqui, olhando para baixo para a garota que ele acabara de prejudicar da pior maneira possível, ele nunca havia se sentido mais como um monstro. Um silêncio profundo se estendeu entre eles, pesado, insuportável. Ethan queria quebrá-lo, queria alcançá-la, queria fazer qualquer coisa para apagar o dano que ele havia causado. Mas ele sabia que não podia. O dano estava feito, a dor era real. E a pior parte, ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Ele nunca havia se importado com uma mulher antes. Nunca havia se permitido sentir nada além de desejo físico. Mas agora, pela primeira vez, ele sentiu algo mais, algo cru, algo agonizante. E não era apenas culpa. Era a realização horripilante de que ele havia quebrado algo precioso, algo que ele nunca poderia consertar. Ele engoliu em seco, seu corpo rígido de tensão, sua mente correndo por uma maneira de fazer isso certo. Mas como ele poderia? Como ele poderia alguma vez compensar pelo que ele havia feito? Ele havia passado anos acreditando que era intocável, que suas ações não tinham consequências. Mas agora, em pé aqui, assistindo a dor cintilar através do rosto de Lila, ele sabia que estava errado, devastadoramente errado, e agora ele faria qualquer coisa, para desfazer tudo. Sua respiração saiu trêmula, seu peito se contraindo com emoções que ele não entendia, emoções que ele não sabia como lidar. Mas uma coisa estava clara:
Este momento havia mudado tudo. Havia despedaçado suas crenças, sua certeza, seu próprio senso de controle. Ele havia entrado nesta noite acreditando que era aquele no poder, aquele no controle. Mas agora, enquanto ele estava ali, afogando-se em arrependimento, ele percebeu a verdade. Lila era aquela que o havia mudado. E nada jamais seria o mesmo novamente. Ethan nunca havia conhecido arrependimento antes, nunca havia entendido o aperto sufocante do remorso. Ele havia vivido sua vida com certeza absoluta, construído seu império sobre a fundação do controle, e nunca questionou uma vez o peso de suas próprias decisões. Mas agora, enquanto ele estava no quarto levemente iluminado, olhando para a garota quebrada, diante dele, algo dentro dele despedaçou. Era um sentimento estranho para ele, algo que ele nunca havia experimentado. Nunca pensou que fosse capaz de sentir. Dor. Uma dor profunda, conhecida, esmagadora da alma que se enrolou em torno de seu peito e tornou difícil respirar. Lila estava deitada ali, sua forma frágil tremendo violentamente, suas mãos delicadas agarrando os lençóis como se fossem a única coisa ancorando-a à realidade. Seu rosto estava virado para longe dele, mas ele ainda podia ver as lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, manchando sua pele com a evidência de sua angústia. E era culpa dele. Dele, o homem que havia se orgulhado de nunca sentir, nunca se importar, nunca olhar para trás. Mas agora, pela primeira vez em sua vida, ele queria voltar no tempo, desfazer o imperdoável, tirar a dor que ele havia infligido sobre a única pessoa que nunca a mereceu. Sua respiração prendeu, todo seu corpo congelado no lugar, como se mover tornaria a gravidade de suas ações ainda mais insuportável. Ele queria falar, dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras se alojaram em sua garganta, sufocando-o em sua ausência. O que ele poderia possivelmente dizer? Que ele estava arrependido? Que ele não havia sabido? Que ele havia cometido um erro? Nada disso mudaria o que havia acontecido. Nada disso apagaria a traição escrita por todo o rosto rasgado por lágrimas de Lila. Uma respiração profunda e estrangulada deixou seus lábios enquanto ele dava um passo hesitante em direção a ela, suas mãos se contraindo ao seu lado, ansiando para alcançá-la, para segurá-la, para de alguma forma fazer isso certo. Mas no segundo em que ele se moveu, ela recuou. Um pequeno movimento, mal perceptível, mas foi o suficiente. O suficiente para rasgá-lo como uma lâmina no peito, para enviar uma dor afiada e insuportável cortando através dele. Ele nunca havia conhecido o que era ser odiado. Ele nunca havia se importado o suficiente para ser afetado pelo desgosto de alguém. Mas agora, em pé aqui, assistindo Lila encolher-se longe dele, assistindo a maneira como todo seu corpo recuava como se sua própria presença fosse tóxica, ele sentiu. Ele sentiu a picada afiada da rejeição, do desgosto, da perda. E pela primeira vez ele se odiou. Não, não me toque, Lila sussurrou, sua voz tão quebrada, tão vazia que enviou uma nova onda de agonia batendo através dele. Seus ombros tremeram, suas respirações irregulares, sua estrutura pequena enrolada em si mesma, como se tentando desaparecer. Ela não conseguia nem olhar para ele. Ela não olharia. E essa realização o esmagou mais que qualquer outra coisa. Ele havia passado anos se convencendo de que emoções eram fraquezas, que apegos não eram nada mais que grilhões projetados para quebrar homens como ele. Mas agora, enquanto ele estava aqui, afogando-se nos destroços de seu próprio erro, ele percebeu o quão errado ele havia estado. Ele queria tocá-la. Deus, ele queria tocá-la, segurá-la, limpar suas lágrimas, de alguma forma desfazer o dano que ele havia causado. Mas ela não o deixaria. Ela não confiava mais nele. E por que ela deveria? Ele havia sido cruel com ela. A havia tratado como nada mais que um peão em seu jogo distorcido de punição. Ele havia ignorado seus apelos,
seus gritos, sua inocência. Ele havia assumido o pior dela, havia despojado-a de sua dignidade, havia roubado algo precioso dela, algo que nunca poderia ser devolvido. E agora não havia como desfazer isso, nenhuma maneira de consertá-lo, nenhuma maneira de devolver. O peso dessa verdade o esmagou, sufocou-o, tornou impossível pensar. Ele sempre havia se acreditado intocável, invencível. Mas agora, em pé aqui, olhando para a garota quebrada diante dele, ele nunca havia se sentido mais fraco. Lila, ele sussurrou, sua voz crua, tensa, desesperada. Mas ela não respondeu. Não o reconheceu nem mesmo. Ela apenas ficou deitada ali, tremendo. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, sua respiração rasa, irregular. Era como se ela tivesse desistido, como se a luta tivesse sido drenada dela, não deixando nada além dos restos despedaçados da garota que ela havia sido. E ele havia feito isso com ela. Um nó se formou em sua garganta, grosso, sufocante, seus punhos cerrando enquanto ele lutava para se impedir de alcançá-la. A urgência era insuportável, a necessidade de confortá-la, de consertar isso, de apagar a dor em seus olhos. Mas ele não podia. Ele não tinha mais esse direito. Ele havia tirado sua escolha, havia roubado sua confiança, havia destruído algo sagrado. E agora tudo o que ele podia fazer era ficar aqui, afogando-se em seu próprio auto-ódio, sufocando sob o peso de suas próprias ações. Seu peito doeu, seu pulso rugindo em seus ouvidos, sua mente gritando com ele, exigindo saber como ele havia deixado isso acontecer, como ele havia se deixado se tornar a própria coisa que desprezava. Ele sempre se orgulhou de estar no controle, de nunca cometer erros. Mas isso foi o maior erro de sua vida. E era tarde demais para consertá-lo. Tarde demais para desfazer o dano que ele havia causado. Tarde demais para mudar a maneira como ela olhava para ele agora, com medo, com desgosto, com angústia. Sua respiração saiu irregular, suas mãos tremendo enquanto ele dava outro passo para trás, como se fisicamente se distanciar dela de alguma forma diminuiria o peso insuportável em seu peito. Mas não diminuiu. Nada poderia. Ele a havia machucado. Ele a havia quebrado. E agora, ele tinha que viver com isso. Um silêncio profundo e sufocante se estendeu entre eles, pesado, insuportável. Ele queria falar, se desculpar, implorar por seu perdão. Mas as palavras não viriam, porque lá no fundo ele sabia que nenhum pedido de desculpas jamais seria suficiente. Nenhuma palavra poderia jamais apagar a dor que ele havia causado. E a pior parte, ele não tinha certeza se algum dia se perdoaria por isso. Ele havia se pensado incapaz de sentir, incapaz de amar. Mas agora, enquanto ele estava aqui, afogando-se em culpa, sufocando em remorso, ele percebeu a verdade. Lila o havia mudado, e nada jamais seria o mesmo novamente. Ethan sempre havia sido um homem de controle, um homem que ditava cada aspecto de sua vida com precisão implacável. Mas pela primeira vez, ele se sentiu totalmente impotente. O peso do que ele havia feito a Layla o consumiu, uma força implacável que roía sua alma, recusando-se a deixá-lo descansar. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de seu corpo trêmulo, seus olhos cheios de lágrimas, a maneira como ela havia recuado dele, como se ele fosse um monstro. E talvez ele fosse. Talvez ele tivesse se tornado a própria coisa que ele havia jurado que nunca seria. Mas ele não podia aceitar isso. Ele não podia deixar terminar assim. Ele precisava consertar. Ele precisava fazer certo. Mas mais que isso, ele precisava dela. A realização o atingiu com a força de um furacão, desvendando tudo o que ele pensava que sabia sobre si mesmo. Não era apenas culpa que o ligava a ela. Era algo muito mais sombrio, muito mais profundo. Era obsessão, uma fome, uma necessidade tão dominadora que consumia cada pensamento dele. Ele não podia deixá-la ir. Ele não iria.
Mesmo se ela o odiasse, mesmo se ela não quisesse nada com ele encontraria uma maneira de mantê-la, de fazê-la sua, não apenas em sua cama, não apenas como um objeto de desejo, mas como algo muito mais. Ele queria seu coração, sua alma, seu amor, e ele faria qualquer coisa para tê-lo. No momento em que ela foi levada de sua suíte, suas ordens foram claras. Ela não deveria sair de sua vista. Sua equipe de segurança foi despachada imediatamente, cercando-a em uma gaiola invisível. Ela seria observada, guardada, protegida. Ninguém ousaria colocar uma mão sobre ela, e ninguém ousaria levá-la dele. Mas ela não viu como proteção. Quando ela acordou para se encontrar em uma de suas propriedades privadas, com guardas posicionados em cada saída, ela olhou para ele com o mesmo medo, o mesmo ódio. Isso rasgou através dele, cortou mais fundo que qualquer ferida que ele já havia sofrido. Mas ele não podia deixá-la ir. Ela precisava entender. Ela precisava ver que ela pertencia a ele agora, que nada poderia mudar isso. Ele ficou diante dela, observando enquanto ela tentava passar por seus homens, seus punhos batendo contra seus peitos, sua voz tremendo de desespero. "Me deixe ir!" ela gritou, seu rosto bonito distorcido em angústia. Mas eles não se moveram. Eles não iriam, não quando as ordens haviam vindo diretamente dele. Suas mãos cerraram ao seu lado, seu maxilar apertando enquanto ele dava passos lentos e deliberados em direção a ela. "Você não está saindo", ele disse, sua voz baixa, inflexível. Ela girou para encará-lo, seus olhos queimando de fúria. "Você não pode me manter aqui", ela cuspiu, seu peito subindo e caindo com respirações irregulares. Mas ele apenas a encarou, seu olhar ilegível. "Veja-me", ele disse, e suas palavras eram como um voto, uma promessa de que não importa o quanto ela resistisse, ela nunca escaparia dele. Ele havia feito o impensável, ele havia cruzado uma linha que nunca poderia desfazer. Mas ele não a perderia. Ele não a deixaria escapar, não importa o que fosse necessário. Ela o odiava. Ele podia ver isso na maneira como ela se recusava a olhar para ele por muito tempo, na maneira como ela mantinha distância, como se estar perto dele mancharia sua alma. E isso o deixava louco. O homem frio e indiferente que ele havia sido se foi, substituído por algo irreconhecível, algo desesperado. Ele não conseguia suportar. Ele não conseguia suportar o pensamento dela olhando para ele com nada além de desgosto. Ele precisava de mais. Ele precisava que ela o visse, que sentisse algo por ele, além de medo e aversão. Ele nunca havia implorado por nada em sua vida, mas ele estava disposto a implorar por ela. Ele tentou falar com ela, tentou oferecer-lhe qualquer coisa que ela quisesse, mas ela o encontrou com silêncio. Quanto mais ela se afastava, mais profunda sua obsessão crescia. Não era suficiente mantê-la aqui, tê-la fisicamente perto dele. Ele precisava que ela o aceitasse, que o perdoasse, que o quisesse. Mas como ela poderia? Como ela poderia alguma vez amar o homem que havia despedaçado ela? E ainda assim ele não conseguia se impedir. Ele nunca havia conhecido amor, nunca o desejou. Mas agora isso o consumia, o distorcia, o tornava disposto a fazer qualquer coisa para reivindicá-la completamente. "Eu vou fazer isso certo", ele disse a ela uma noite, sua voz grossa de desespero, enquanto ele a encurralava no quarto levemente iluminado. Mas ela apenas o encarou, seus olhos vazios, vazios. "Você não pode", ela sussurrou, sua voz mal audível. E foi naquele momento que ele percebeu o quão profundamente ele a havia quebrado. O pensamento de perdê-la o levou à loucura. Sua obsessão se transformou em algo desequilibrado, algo perigoso. Ele lhe daria o mundo. A cobriria de riqueza, de proteção, de qualquer coisa que ela desejasse. Mas nada disso importaria se ela não olhasse para ele da maneira que ele precisava que ela olhasse. Ele queria seu coração, sua alma, seu tudo. E ele não pararia até tê-lo.
Ele começou a observá-la mais de perto, memorizando cada expressão, cada respiração, cada lampejo de emoção que cruzava seu rosto. Ele precisava entendê-la, saber o que seria necessário para fazê-la sua. Ele trouxe presentes, os vestidos mais finos, as joias mais raras, mas ela rejeitou todos eles. Ele cozinhou para ela, algo que nunca havia feito para outra pessoa em sua vida. Mas ela se recusou a comer. Nada que ele fazia parecia importar. Ela estava escorregando cada vez mais longe, e isso o estava levando à beira da insanidade. Suas noites eram inquietas, cheias de sonhos dela, de seu calor, de seu corpo contra o dele, dela sussurrando seu nome com algo além de ódio. Ele estava se desvendando, perdendo-se nela, na necessidade de possuí-la completamente. E então, uma noite, ele se viu do lado de fora de sua porta, seus punhos cerrados, sua respiração irregular. Ele nunca havia hesitado antes, nunca questionado a si mesmo. Mas agora, enquanto ele estava ali, sabendo que ela estava logo além daquela porta, sabendo que ela estava sofrendo por causa dele, algo dentro dele se retorceu. Ele não podia forçá-la, ele não podia fazê-la amá-lo, mas ele também não podia deixá-la ir. Então ele fez a única coisa que podia. Ele entrou, seu coração martelando, e sussurrou as palavras que nunca pensou que diria. "Me diga como consertar isso", ele murmurou, sua voz crua, quebrada. Ela não respondeu, não olhou para ele, mas a maneira como sua respiração prendeu, a maneira como seu corpo tensionou, disse-lhe tudo. Ela estava com medo, e isso o destruiu. Ele havia se tornado obcecado por ela, mas pela primeira vez ele se perguntou se já a havia perdido para sempre. As mãos de Lila tremeram enquanto ela enfiava seus poucos pertences em uma pequena bolsa, seu coração batendo selvagemente em seu peito. Cada segundo parecia uma eternidade, o ar denso de medo e desespero. Ela tinha que sair. Ela tinha que escapar. Não havia outra escolha. Cada momento que ela passava neste lugar, sob o olhar atento e obcecado de Ethan, parecia outro pedaço de sua alma sendo lascado. Ela havia visto a maneira como ele olhava para ela, a maneira como sua obsessão queimava através dele como um fogo incontrolável. E ela sabia que ele nunca a deixaria ir voluntariamente. Ele havia deixado claro que ela pertencia a ele, mas ela se recusava a aceitar isso. Ela havia sido prisioneira em seu mundo por tempo suficiente, e não importa quão impossível parecesse, ela estava determinada a se libertar. Silenciosamente, ela caminhou na ponta dos pés em direção à porta, sua respiração prendendo enquanto ela olhava por cima do ombro, esperando metade dele estar ali, olhando, pronto para impedi-la. Mas pela primeira vez, a sorte estava do seu lado. O corredor estava vazio, a mansão estranhamente silenciosa, como se até as paredes estivessem prendendo a respiração, esperando para ver se ela teria sucesso. Seus pés descalços mal faziam som contra o piso de mármore, enquanto ela descia a grande escada, seu pulso correndo a cada passo. A entrada da frente estava fortemente guardada, ela sabia disso, mas ela havia ouvido uma das empregadas mencionar uma porta lateral levando ao jardim, uma porta que nem sempre estava trancada. Orando para que ainda estivesse aberta, ela se dirigiu para lá, seu coração batendo contra suas costelas a cada passo. Seus dedos tatearam contra a maçaneta e por um segundo aterrorizante, ela pensou que estava trancada. Mas então, com um clique suave, ela cedeu. Alívio inundou suas veias enquanto ela escorregava para fora, o ar fresco da noite envolvendo-a como um sussurro de liberdade. Ela havia conseguido. Ela estava fora, mas ela não podia parar agora. Não ainda. Não até estar longe, muito longe dele. Com um último olhar para a mansão imponente atrás dela, ela começou a correr, sua respiração vindo em suspiros afiados enquanto ela se dirigia para a estrada principal. As luzes da cidade cintilavam à distância, chamando-a como um farol de esperança.
Ela tinha que alcançar o aeroporto. Se ela pudesse apenas embarcar em um voo, colocar o máximo de distância entre eles quanto possível, talvez, apenas talvez, ela pudesse recomeçar. Esquecer tudo. Esquecer ele. O pensamento enviou uma dor afiada através de seu peito, mas ela o ignorou. Ela não tinha escolha. A memória daquela noite, de seu toque, da maneira como ele a havia quebrado, ainda a assombrava a cada momento de vigília. Ela não podia viver assim. Ela não iria. Pela primeira vez em dias, ela sentiu um vislumbre de esperança. Mas foi de curta duração. Um carro preto derrapou até parar na frente dela, cortando seu caminho. E antes que ela pudesse reagir, braços fortes se enrolaram em torno dela por trás. Um grito rasgou de sua garganta enquanto ela se debatia selvagemente, chutando e arranhando. Mas foi inútil. Ela estava presa. O pânico surgiu através dela enquanto ela reconheceu o cheiro familiar, o calor do corpo pressionando contra o dela. Ethan. Você pensou que poderia fugir de mim? Sua voz era baixa, perigosa, mas sob a fúria havia algo mais, algo cru, desesperado. Ele a girou, suas mãos apertando em torno de seus pulsos enquanto ele a olhava para baixo, seus olhos ardendo com algo sombrio e possessivo. Você é minha, Lila, ele rosnou, sua voz áspera com emoção. Você nunca pode me deixar. Sua respiração prendeu na intensidade de seu olhar, o desespero puro espreitando sob a superfície. Pela primeira vez ela viu as rachaduras em sua armadura, a dor que ele estava tentando tão difícil esconder. Mas ela não podia se deixar importar. Não podia se dar ao luxo de deixar isso influenciá-la. Me deixe ir, ela sussurrou, sua voz tremendo. Seu maxilar cerrou, seu aperto apertando. Nunca. A palavra foi final, absoluta. Ele não estava apenas a reivindicando. Ele estava implorando para ela entender, para aceitar o que ele não podia colocar em palavras. Lágrimas queimaram seus olhos enquanto ela balançava a cabeça, recusando-se a deixar ser influenciada. Você não é dono de mim, ela engasgou. Mas mesmo enquanto ela dizia as palavras, dúvida rastejou em seu coração, porque a verdade era que uma parte dela já havia sido reivindicada. Uma parte dela já havia sido marcada por ele, não importa o quanto ela quisesse negar. E isso a aterrorizava mais que qualquer coisa. Ethan viu a hesitação cintilar através de seu rosto, e algo dentro dele estralou. Sem outra palavra, ele a pegou em seus braços, ignorando seus protestos, enquanto ele a carregava de volta para o carro. Me deixe ir, ela gritou, socando seus punhos contra seu peito. Mas ele não vacilou. Seu aperto apenas apertou, como se ele tivesse medo de que ela desaparecesse no momento em que ele afrouxasse seu domínio. Ele subiu no carro, mantendo-a firmemente em seu colo, enquanto as portas se trancavam em torno deles. Dirija! Ele ordenou, sua voz um comando baixo, e o carro disparou na noite. Lila tremeu contra ele, seu corpo tenso, sua mente correndo. Ela não podia acreditar que isso estava acontecendo. Ela havia estado tão perto da liberdade. Mas agora, ela estava de volta em seu domínio. E desta vez, ela sabia que ele não a deixaria ir tão facilmente. Você não pode fugir de mim, Lila, ele murmurou contra seu cabelo, sua voz quase terna, mas carregada com uma vantagem perigosa. Você pertence a mim. Um arrepio desceu por sua espinha com suas palavras, com a possessividade em seu tom. Você está louco? Ela sussurrou, sua voz mal audível. Ele soltou uma risada sombria, seus dedos traçando um caminho lento por seu braço. Talvez, ele admitiu. Mas eu não me importo, eu preciso de você, e eu não vou deixar você me deixar. Sua confissão enviou um choque através dela, mas ela se recusou a acreditar. Ele não a amava, ele não podia. Isso não era amor, isso era obsessão. E ainda assim, enquanto ele a segurava contra ele, enquanto seus dedos tremiam levemente contra sua pele, ela sentiu algo mudar entre eles.
Ela não sabia o que era, não sabia se era medo ou algo muito mais perigoso. Mas uma coisa era certa: ela estava presa, não apenas em seus braços, mas na tempestade que era o próprio Ethan. E não importa o quanto ela quisesse escapar, uma parte dela sabia que nunca verdadeiramente iria. Ethan sempre havia sido um homem conhecido por sua implacabilidade, esmagando qualquer um que ficasse em seu caminho, garantindo que ninguém pudesse jamais controlar ou manipulá-lo. Mas agora, pela primeira vez em sua vida, ele estava com medo, não de perder dinheiro, poder ou status, mas de perder ela. Lila, a garota que ele havia prejudicado, a garota que fez seu coração frio bater pela primeira vez, a garota que agora olhava para ele com nada além de dor e medo em seus olhos. Ele havia passado dias tentando suavizar seu ódio, tentando fazê-la ver que ele não era apenas um monstro, que ele podia amar, que ele podia mudar. Mas não importava o que ele fizesse, ela se recusava a perdoá-lo. E então, Nathan entrou em cena. Nathan era o maior inimigo de Ethan, um empresário rival que sempre quis destruí-lo. Sua guerra havia sido travada em silêncio, em batalhas secretas lutadas atrás de portas fechadas, aquisições hostis, negócios roubados, negociações traiçoeiras. Mas desta vez, Nathan tinha algo mais valioso que dinheiro ou negócios. Ele havia encontrado a fraqueza de Ethan. Ele havia encontrado Lila. E para um homem como Nathan, explorar uma fraqueza era segunda natureza. Ele havia estado observando, esperando pelo momento perfeito para atacar. E quando ele viu o medo de Lila, seu desespero, sua ânsia de escapar, ele soube que havia encontrado a chave para a destruição de Ethan. Então, com o charme de um diabo e a paciência de um abutre, ele fez seu movimento. Aconteceu em uma noite quando Layla finalmente conseguiu estar sozinha, longe da presença sufocante de Ethan. Ela estava andando no jardim da grande propriedade, olhando para os portões de ferro que a separavam do resto do mundo, seu coração doendo com a urgência de correr. Foi quando ela o viu, um homem alto e bonito encostado em um carro preto elegante do lado de fora dos portões, seus olhos penetrantes observando-a com interesse. Nathan. Ela não sabia quem ele era, mas havia algo sobre ele, uma aura de poder, de confiança, de perigo. E ainda assim, quando ele sorriu, foi caloroso, convidativo. Você parece um pássaro preso em uma gaiola dourada, ele murmurou, sua voz suave como seda. E eu acho que posso ser capaz de libertá-la. A respiração de Lila prendeu em sua garganta. Ela não havia falado com ninguém de fora do mundo de Ethan em semanas. Ela havia esquecido como era ser abordada com algo além de possessividade, controle ou obsessão. Este homem estava oferecendo algo diferente. Liberdade. Quem é você? Ela perguntou hesitante, aproximando-se dos portões. Nathan inclinou a cabeça, estudando-a com diversão. Alguém que pode ajudá-la a escapar, ele disse simplesmente. Você não pertence a ele, Layla. Você não pertence a um mundo de correntes e obsessão. Você é bonita demais, pura demais para ser desperdiçada em um homem como Ethan. A maneira como ele disse o nome de Ethan fez ela pausar, suspeita rastejando em sua voz. Você o conhece? Ela perguntou. Nathan riu, seu olhar escurecendo. Oh, eu o conheço muito bem. E eu sei exatamente o que ele fez com você. O estômago de Lila se retorceu. Ele realmente sabia? Ele sabia o que Ethan havia tirado dela? O que ele a havia transformado? Vergonha queimou através dela, mas ao mesmo tempo esperança cintilou. Este homem estava oferecendo uma saída. Ela podia confiar nele? Ela podia pegar sua mão e finalmente ser livre? Mas algo em seus olhos a fez hesitar. Havia algo escondido sob aquele sorriso encantador. Algo que ela não conseguia identificar. Por que você me ajudaria? Ela sussurrou. O sorriso de Nathan não vacilou, mas houve um lampejo de algo mais sombrio em sua expressão. Porque, Lila, ele disse suavemente, eu odeio Ethan.
e tirá-la dele seria a maior vingança que eu poderia ter. As palavras a atingiram como gelo. Ela deu um passo para trás, sua mente girando. Ela era apenas uma ferramenta em uma guerra entre dois homens poderosos. Ela havia passado tanto tempo sendo presa sob o controle de Ethan. Ela estava prestes a entrar na armadilha de outro homem? Nathan deve ter sentido sua hesitação, porque ele estendeu a mão através das barras, sua voz caindo em algo quase suplicante. Eu posso te dar a vida que você merece, Lila. Longe de tudo isso, longe dele. Deixe-me levá-la embora. Ela queria acreditar nele. Ela queria pegar sua mão, fugir para longe e nunca olhar para trás. Mas no fundo de seu coração, algo a segurou. Dúvida, medo. E algo mais que ela não queria admitir. Uma atração em direção a Ethan que ela não conseguia explicar. Por mais que ela o odiasse, por mais que ela quisesse ser livre, ela não tinha certeza se podia realmente deixá-lo. E essa realização a assustou mais que qualquer coisa. Antes que ela pudesse responder, antes que ela pudesse fazer uma escolha, uma voz despedaçou o ar da noite. Afaste-se dela, Nathan. A respiração de Lila prendeu quando ela se virou para ver Ethan de pé a apenas alguns metros de distância, seus olhos queimando com uma fúria que ela nunca havia visto antes. Seu maxilar estava cerrado, seus punhos apertados ao seu lado, todo seu corpo irradiando uma raiva mortal. Mas sob a raiva, ela viu outra coisa. Pânico, medo, desespero. Ele a havia visto ali ouvindo a oferta de Nathan, e ele sabia que estava prestes a perdê-la. E Ethan nunca perdia. Nathan sorriu, encostando-se casualmente no portão. Ah, Ethan, ele disse suavemente, não pensei que você seria tão descuidado, deixando algo tão precioso escapar por seus dedos. Ele virou seu olhar de volta para Lila, seus olhos brilhando com diversão. Ele te contou, Lila, que você é a única coisa neste mundo com quem ele já se importou de verdade? Layla congelou. As palavras picaram, não porque ela não acreditava nelas, mas porque uma parte dela queria acreditar. Mas como ela poderia? Depois de tudo o que ele havia feito? Ethan se moveu antes que ela pudesse reagir. Em um piscar de olhos, ele estava no portão, seu punho fechando o colarinho do terno caro de Nathan. Sua voz um rosnado de raiva mal contida. Fique longe dela! Nathan apenas riu, completamente imperturbável pela ameaça. Ou o quê? Você vai me machucar? Me matar? Ele sorriu. Vá em frente, mas mesmo se você se livrar de mim, a verdade não mudará. Você não a merece, Ethan, e você sabe disso. O maxilar de Ethan apertou, seus olhos cintilando com algo próximo da dor. E Layla viu, sentiu. Nathan riu novamente, recuando. Estarei esperando, Lila. Quando você finalmente perceber que ele nunca vai mudar, você sabe onde me encontrar. E com isso ele se afastou, desaparecendo na noite. Layla se virou para Ethan, seu coração batendo. Ela precisava de respostas. Ela precisava entender. Mas antes que ela pudesse falar, ele a alcançou, puxando-a em seus braços. Não o ouça, ele murmurou, sua voz áspera, desesperada. Não pense jamais em me deixar. Ela deveria tê-lo empurrado para longe. Ela deveria ter lutado. Mas em vez disso, ela ficou congelada em seu abraço, seu coração travando uma guerra contra si mesmo. Porque por todo o medo, toda a dor, todo o ódio, em algum lugar no fundo, ela sabia que Ethan não estava apenas obcecado por ela. Ele estava se apaixonando. Ethan sempre havia sido um homem que controlava tudo. As salas de reunião, os negócios de bilhões de dólares, o próprio mundo. Mas no momento em que ele descobriu que Nathan estava atrás de Lila, algo dentro dele estralou. A obsessão se transformou em um inferno furioso, um consumo total que queimou através de cada centímetro de seu ser. Ele já havia lutado para manter suas emoções sob controle desde a noite em que percebeu a inocência de Lila. Mas isso era diferente. Ninguém a tiraria dele. Ninguém.
Sua mente girou em caos enquanto ele imaginava as mãos de Neitan tocando-a, sua voz sussurrando promessas de fuga, seus olhos cheios de charme enganoso tentando atraí-la para longe. Não, ele não permitiria. Ele já havia feito demais para perdê-la agora. Seus pecados estavam esculpidos em sua alma, sua escuridão havia manchado sua inocência. Mas se havia uma verdade inegável, era que Lila pertencia a ele. Ela quisesse ou o odiasse, ou tentasse fugir dele, não importava. Ela era dele, dele para proteger, dele para manter, dele para amar. E se Natan pensava que podia roubá-la, ele estava prestes a aprender quem ele estava desafiando. No momento em que Ethan descobriu que Nathan estava organizando um gala de elite, um grande evento repleto de magnatas dos negócios e celebridades, ele sabia exatamente onde seu inimigo estaria. Ele não tinha paciência para estratégia, nem tempo para sutileza. Ele ia levar Lila de volta. Seu carro preto como jato derrapou até parar na frente do salão de baile extravagante, os lustres dourados dentro dele brilhando através das enormes paredes de vidro. Sem hesitação ele invadiu, sua presença como uma tempestade batendo através da sala. A multidão se separou instantaneamente, sussurros ondulando através do mar de elites enquanto a aura furiosa de Ethan sufocava o ar. E então ele a viu. Layla, vestida em um elegante vestido prateado que se agarrava à sua figura delicada, seus suaves olhos azuis cheios de incerteza enquanto ela estava ao lado de Nathan. A visão dela ao lado de seu inimigo acendeu algo primal dentro dele. Nathan havia ousado vesti-la, desfilá-la como se ela fosse dele. Um sorriso frio brincou nos lábios de Nathan enquanto ele levantava uma taça de champanhe em saudação. Ethan, ele arrastou. Eu estava me perguntando quando você apareceria. Mas Ethan não se importou com palavras. Sua visão se estreitou nela. Layla. A mulher que havia assombrado cada pensamento dele. A mulher de quem ele precisava. Ele avançou, empurrando convidados para o lado sem um segundo olhar, sua mão grande agarrando o pulso de Lila com posse inflexível. Ela ofegou, seus olhos se arregalando em choque. Mas ele não lhe deu tempo para protestar. Você pertence a mim, ele declarou, sua voz crua, tremendo com emoção mal contida, seu aperto apertando como se ele temesse que ela desaparecesse. A sala congelou. Ofegos ecoaram ao redor deles, sussurros de escândalo irrompendo. Ethan Sterling, o implacável CEO, o homem que nunca mostrou emoções, estava de pé no meio de um grande gala declarando propriedade sobre uma mulher. Mas ele não se importava. Nada mais importava exceto Layla. Ela o encarou, seus lábios se separando em descrença, confusão cintilando em seu olhar. Por quê? Por que você se importa tanto? Ela sussurrou, sua voz mal audível sobre o silêncio atordoado. O coração de Ethan bateu. Por quê? Por que ele se importava? Porque ela era a única coisa em seu mundo que fazia sentido agora. Porque cada segundo sem ela parecia que ele estava sufocando. Porque ele a amava. Mas as palavras não vieram. Ele não podia dizê-las. Ainda não. Em vez disso, ele a puxou para mais perto, sua testa quase tocando a dela enquanto sua respiração acariciava sua pele. Porque você é minha, Layla. Não mais, Nathan interrompeu, dando um passo à frente com um sorriso arrogante, sua confiança raspando contra o controle já despedaçado de Ethan. Ethan estralou. Seu punho livre cerrou antes de balançar para frente, seus nós socando o maxilar de Nathan com uma força que o enviou caindo para trás. Gritos irromperam. A música parou. A segurança correu para frente, mas ninguém ousou interferir entre dois dos homens mais poderosos do mundo dos negócios. Nathan gemeu, limpando o sangue de seu lábio enquanto ele ria sombriamente. Tocou um nervo, não foi? Você não pode tocá-la. Ethan sibilou, sua voz carregada com promessa mortal. Ele se virou de volta para Lila, seu aperto mais gentil agora, mas igualmente firme. Estamos saindo. Ela hesitou. Pela primeira vez, ela não tinha certeza se queria correr ou ficar.
Ethan a havia machucado tanto. Mas a maneira como ele olhava para ela agora, o desespero em seu toque, as emoções não ditas em seus olhos, ele realmente se importava. Nathan se levantou, sua expressão escurecendo. Você acha que pode forçá-la a ficar com você? Ele provocou. Você acha que amor é sobre posse? Ethan não piscou. Eu acho que amor é sobre nunca deixar ir. E com isso ele puxou Layla em seus braços, carregando-a para longe na frente do mundo inteiro. Esta guerra não havia acabado. Mas Ethan já havia decidido. Ele lutaria por ela, não importava o que fosse necessário. Ethan nunca havia precisado perseguir nada em sua vida. Poder, riqueza, controle, todos haviam vindo a ele sem esforço, curvando-se diante de sua mera presença. Mas Layla era diferente. Ela não era algo que ele podia comprar com dinheiro, nem podia forçá-la a amá-lo com pura dominância. Ele havia tentado isso, tentado mantê-la trancada em seu mundo, possuí-la da única maneira que ele conhecia. Mas não era suficiente. Não mais. Agora ele queria seu coração. Ele queria que ela olhasse para ele com amor em vez de medo. Ele queria que ela ficasse não porque ela não tinha escolha, mas porque ela queria. E então, pela primeira vez em sua vida fria e sem emoções, Ethan mudou. O CEO implacável que uma vez acreditou que amor era uma fraqueza, agora se encontrou desesperado para provar a Layla que ele não era o monstro que ela pensava que ele era. Ele começou com pequenas coisas. Uma batida suave em vez de invadir seu quarto. Uma presença silenciosa em vez de dominância esmagadora. Ele lhe deu espaço, mesmo que isso o matasse ver a distância entre eles. Ele a observava de longe, memorizando cada pequena coisa que a tornava única. A maneira como ela prendia seu cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. A maneira como ela mordia o lábio quando estava perdida em pensamentos. A maneira como seus olhos crepusculares cintilavam com emoção vasta demais para ser contida. E então, ele fez algo que nunca havia feito por ninguém antes. Ele se desculpou. Uma noite, enquanto os tons dourados do pôr-do-sol banhavam a mansão em um brilho suave, Ethan encontrou Lila de pé na varanda, seus braços envolvidos em torno de si mesma, perdida em pensamentos. Seu coração doeu com a visão, com a dor que ele havia causado. Respirando fundo, ele se aproximou, sua voz caracteristicamente suave. Layla. Ela enrijeceu, mas não se virou para encará-lo. Uma parte dela ainda o temia, e essa realização o despedaçou. Ele deu um passo mais perto, depois outro, até estar bem ao lado dela. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles, pesado, incerto, e então, em uma voz áspera de emoção, ele sussurrou. Eu sinto muito, Lila. A respiração de Lila prendeu. Ela não havia esperado isso. Ela finalmente se virou para olhá-lo, seus olhos procurando seu rosto, como se tentando encontrar qualquer traço de engano. Mas não havia nenhum. Apenas honestidade crua e desprotegida. Ethan cerrou o maxilar, seus dedos apertando em punhos enquanto ele lutava para encontrar as palavras certas. Eu estava errado, ele admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Eu te machuquei. Eu não sei como consertar isso, mas eu juro para você, Lila, eu vou passar o resto da minha vida tentando. Os lábios de Layla se separaram, mas nenhuma palavra veio. Como ela deveria acreditar nele? Como ela deveria confiar em um homem que uma vez a tratou como nada mais que uma possessão? Mas então ele fez algo que completamente despedaçou suas defesas. Ele alcançou sua mão, mas em vez de puxá-la para ele, em vez de forçá-la para seu mundo, como ele havia feito antes, ele simplesmente a segurou, gentilmente, ternamente, como se ela fosse algo precioso, algo que ele estava aterrorizado de quebrar novamente. O coração de Lila pulou uma batida. Este não era o Ethan que ela havia conhecido naquela noite fatídica. Este não era o CEO frio e implacável que a havia forçado à submissão.
Este era um homem que estava tentando, um homem que estava aprendendo a amar. E pela primeira vez Lila viu a vulnerabilidade em seus olhos, o desespero, o apelo silencioso para ela ver a verdade enterrada sob as camadas de arrogância e crueldade. Ele a amava. E não importa o quanto ela tentasse negar, uma parte dela queria acreditar nele. Os dias que se seguiram foram cheios de surpresas. Ethan era diferente. Ele não mais ladrava ordens para ela, não mais a tratava como algo que ele possuía. Em vez disso, ele a cortejou como um homem apaixonado. Ele a cobriu de presentes, não apenas joias caras e vestidos de grife, mas coisas que tinham significado. Uma primeira edição de seu livro favorito, uma pulseira delicada com suas iniciais gravadas nela, uma pintura do pôr do sol porque ele havia notado o quanto ela amava assisti-lo. Ele até cozinhou para ela uma vez, embora tenha terminado em desastre quando ele quase queimou a cozinha. Mas Lila havia rido, e Ethan havia memorizado aquele som, querendo ouvi-lo repetidas vezes. Ele a aprendeu, estudou-a, amou-a, e lentamente as paredes de Lila começaram a rachar. Ela se pegou notando a maneira como seus olhos suavizavam sempre que ele olhava para ela, a maneira como seu toque havia se tornado gentil em vez de possessivo. Ela se pegou demorando em sua presença, seu coração traindo-a toda vez que ele estava perto. E uma noite, enquanto eles estavam sob as estrelas, Ethan alcançou sua mão novamente, assim como ele havia feito na varanda. Só que desta vez, Layla não se afastou. Em vez disso, ela o deixou segurá-la. E quando ele sussurrou, "Deixe-me amá-la, Lila", ela não disse não, porque talvez, apenas talvez, ele já tivesse. Layla havia passado dias tentando entender o turbilhão de emoções que atormentavam seu coração, mas não importava o quanto ela tentasse silenciá-lo. Uma verdade estava começando a se desdobrar. Ethan estava mudando. E ela também. Ela uma vez o desprezou, o temeu. Não queria nada além de escapar de seu domínio implacável. Mas agora, sempre que ele estava perto, seu coração não mais gritava em terror. Ele flutuava, hesitava, traía-a. Como ela poderia possivelmente sentir isso pelo homem que uma vez despedaçou seu mundo? Como seu coração poderia traí-la tão cruelmente, respondendo a seus olhares suaves, seus toques hesitantes, suas tentativas desesperadas de consertar o dano que ele havia causado? Ela deveria tê-lo odiado. Ela deveria tê-lo empurrado para longe. Mas toda vez que ela olhava em seus olhos avelã tempestuosos, cheios de arrependimentos não ditos, uma emoção intensa demais para colocar em palavras, ela se sentia afundando mais profundo em algo perigoso, algo inegável. E isso a aterrorizava. Uma noite, enquanto ela estava no jardim observando o céu se transformar em tons de rosa e dourado, ela sentiu sua presença atrás dela. Ele havia mantido distância, cuidadoso para não pressioná-la, não assustá-la, mas ela podia sentir seus olhos sobre ela, sempre queimando com emoções que ele estava com medo demais de expressar. "Você tem me evitado." Sua voz profunda quebrou o silêncio, enviando um arrepio pela sua espinha. Lila engoliu, seus dedos apertando as dobras de seu vestido. Ela havia estado evitando-o, porque toda vez que ela o enfrentava, ela se sentia enfraquecendo. Ela se virou lentamente, encontrando seu olhar escuro e ilegível. "Eu não tenho", ela sussurrou, embora ambos soubessem que era mentira. Ethan deu um passo mais perto, cautelosamente, como se tivesse medo de que ela fugisse. "Então olhe para mim", ele murmurou. Ela olhou, e esse foi seu erro, porque no momento em que seus olhos se fixaram nos dele, ela sentiu as paredes que havia construído tão desesperadamente começar a desmoronar. Ele não era mais o CEO implacável que havia roubado sua inocência. Ele não era mais o homem que uma vez a fez tremer de medo. Ele era apenas Ethan, um homem que havia se perdido nela,
Um homem que estava desesperado para provar que ele podia amar. Um homem que estava esperando por ela. E o coração de Lila doeu. "Por que você está fazendo isso?" Ela sussurrou, sua voz quase quebrando. "Por que você está se esforçando tanto?" Ethan exalou bruscamente, passando uma mão pelo cabelo escuro. "Porque eu não posso perder você", ele admitiu, sua voz crua. "Porque eu não consigo respirar sem você. Porque no momento em que percebi o que eu havia feito com você, eu soube que nunca poderia me perdoar. Mas mais que isso, eu soube que nunca poderia deixá-la ir." Sua confissão a abalou, porque era real, porque estava cheia de uma honestidade para a qual ela não estava preparada. Seu peito apertou. Ela queria negar, queria dizer-lhe que era tarde demais, que ele já a havia destruído. Mas então ele deu outro passo à frente, gentilmente alcançando sua mão, seus dedos tremendo. Ethan tremendo. O mesmo homem que uma vez acreditou que emoções eram uma fraqueza. O mesmo homem que uma vez a tratou como nada mais que uma possessão. Ele estava tremendo por ela. E Lila sentiu algo dentro dela estalar. Ela tentou lutar contra isso. Tentou ignorar a maneira como sua pele queimava onde ele a tocava. Mas era inútil, porque a verdade era que ela já estava caindo. Contra sua vontade, contra sua mente, mas não contra seu coração. "Laila", Ethan sussurrou, seu polegar escovando sobre seus nós dos dedos, seu toque insuportavelmente suave. "Me diga que você não sente isso. Me diga que você não me sente da maneira que eu sinto você." Sua respiração prendeu. Ela queria mentir. Ela queria empurrá-lo para longe, mas ela não podia, porque a verdade estava sufocando-a. Porque quanto mais ela negava, mais isso a consumia. "Eu..." Sua voz falhou, incerteza agarrando sua garganta, mas Ethan não a apressou. Ele simplesmente a segurou, esperando. E, naquele momento, Lila percebeu que ela estava de pé na beira de algo que ela não podia mais escapar. Algo que mudaria tudo. Ela estava se apaixonando pelo homem que ela uma vez jurou que odiaria para sempre. Ethan nunca havia conhecido medo até este momento. Não o medo de perder um império empresarial, não o medo de fracasso, mas o medo aterrorizante e devastador de perdê-la. Lila havia se tornado o próprio ar que ele respirava, o pulso em suas veias, o único calor que podia descongelar o gelo ao redor de seu coração, uma vez implacável. E esta noite, enquanto ele estava diante dela, cada parede que ele já havia construído desmoronou em pó. A luxuosa cobertura estava banhada no brilho suave da luz de velas, o perfume de rosas enchendo o ar. No entanto, a única coisa que ele podia ver, a única coisa que importava, era ela, Lila, sua Lila. Ela estava de pé perto da varanda, seus dedos longos e delicados agarrando o corrimão como se fosse a única coisa mantendo-a ancorada. As luzes da cidade refletiam em seus olhos largos e incertos, espelhando a tempestade de emoções dentro dela. Ela estava assustada, e ele entendia por quê. Ele havia sido cruel com ela. Ele a havia machucado, quebrado sua confiança, roubado algo dela que ele nunca poderia devolver. E ainda assim, apesar de tudo, ele havia caído. Irremediavelmente, irreversivelmente, obsessivamente apaixonado por ela. Um amor tão feroz que o consumiu. Um amor tão profundo que o aterrorizou. Mas não havia escapar disso. Não para ele. Não para ela. Não mais. Lentamente, cuidadosamente, ele deu um passo em direção a ela, sua respiração irregular, seu coração batendo de uma maneira que nunca havia feito antes. Isso não era apenas desejo. Isso não era apenas obsessão. Isso era algo infinitamente mais. Lila. Sua voz estava rouca, mal um sussurro, mas ela recuou como se ele a tivesse atingido. Seu peito apertou. Ele nunca havia implorado por nada em sua vida, nunca se importou o suficiente com alguém para suplicar. Mas esta noite, ele imploraria se tivesse que fazê-lo. "Olhe para mim",
ele murmurou, sua voz tremendo. Por um longo momento ela não se moveu, e então, lentamente, hesitantemente, ela se virou para encará-lo. Sua respiração prendeu. Deus, ela era linda, não apenas da maneira que fazia os homens perderem seus sentidos, mas de uma maneira que o deixava fraco. Sua beleza estava na maneira como ela usava sua dor com força silenciosa, na maneira como sua inocência ainda se agarrava a ela, apesar de tudo o que ele havia feito. E isso o quebrou. Ele deu outro passo à frente, sua voz tremendo. Eu sei que não mereço você. Eu sei que te machuquei, de maneiras que nunca posso desfazer. Seu maxilar cerrou, enquanto ele se forçava a dizer as palavras que haviam estado arranhando sua alma. Mas eu amo você, Lila. A confissão despedaçou o ar entre eles. O silêncio se estendeu, pesado, sufocante. Lila o encarou como se ela não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Nem ele podia. Ele nunca havia dito aquelas palavras a ninguém. Nem uma vez. Amor sempre havia sido uma fraqueza, uma vulnerabilidade que ele se recusou a sucumbir. Mas com Lila foi inevitável. Eu não apenas quero você na minha cama, Lila. Ele continuou, dando um passo ainda mais perto, sua voz crua, desprotegida. Eu quero você na minha vida, para sempre. Uma respiração estrangulada escapou de seus lábios, seus olhos cintilando com lágrimas não derramadas. Ele podia ver a guerra dentro dela, a batalha entre lógica e coração, entre passado e futuro. Ethan, ela sussurrou, sua voz tremendo. Ele pegou suas mãos nas dele, seu toque gentil, reverente, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque ela era. Eu sei que você não confia em mim, ele admitiu, seu polegar escovando sobre seus nós dos dedos. E eu não te culpo. Mas, Lila, se há até a menor parte de você que sente o que eu sinto, não lute contra isso. Não fuja de mim. Ele engoliu com dificuldade, seu pulso martelando. Fique! A respiração de Lila prendeu. Ele podia vê-la lutando, ver as paredes que ela havia desesperadamente construído ao redor de seu coração começar a rachar. E então ela quebrou. Com um soluço silencioso, ela desabou em seus braços, seus dedos agarrando sua camisa, como se ela tivesse medo de que ele desaparecesse. Alívio bateu sobre ele como uma onda de maré, seus braços envolvendo ao redor dela, segurando-a, acariciando-a. Ele enterrou seu rosto em seu cabelo, inalando seu perfume, memorizando a maneira como ela se sentia contra ele. Isso não era apenas possessão. Isso não era apenas uma necessidade de possuí-la. Isso era amor. E pela primeira vez em sua vida, Ethan sabia que ele faria qualquer coisa, para protegê-lo, para protegê-la. Ele se afastou apenas o suficiente para segurar seu rosto, seus olhos procurando os dela, sua voz, um apelo sussurrado. Me diga que você vai ficar. Os lábios de Lila se separaram, seu olhar cheio de hesitação, de medo, mas também com algo mais, algo suave, algo real. E então, finalmente, ela sussurrou a única palavra que selou ambos os seus destinos. Sim. Ethan não hesitou. Ele reivindicou seus lábios, não com dominância, mas com amor. Amor profundo, consumidor, inegável. Um amor que nenhum deles podia escapar. Um amor que, a partir deste momento, os uniria para sempre. O ar entre eles estava pesado, carregado com algo que nenhum deles podia mais lutar. Um desejo tão profundo, tão todo consumidor que os deixou sem fôlego. Mas desta vez não era apenas sobre necessidade, era sobre amor. Amor real, inegável, destruidor da alma. Layla estava diante de Ethan, seu coração batendo, seu pulso correndo, mas não de medo, de antecipação, da sensação esmagadora e intoxicante de querê-lo tanto quanto ele a queria. Ela se havia passado tanto tempo correndo, escondendo-se das emoções que sempre estiveram lá. Mas agora, neste momento, não havia mais dúvida, nenhuma hesitação, nenhuma parede. Apenas eles. Ethan podia ver em seus olhos,
a aceitação, a rendição silenciosa que fez sua respiração prender. Suas mãos tremeram, enquanto elas alcançavam por ela, como se ele não pudesse acreditar que isso era real, que ela era dele. Não pela força, não pela obsessão, mas por sua própria escolha. Seus dedos fantasmagaram sobre sua pele e um arrepio percorreu seu corpo, não de medo, mas de anseio. Lila. Sua voz estava rouca, grossa com emoções não ditas, seu polegar traçando a curva de seu maxilar, seu olhar procurando o dela, dando-lhe uma chance de parar, de se afastar. Mas ela não parou. Em vez disso, ela se inclinou para seu toque, seus cílios tremulando, seus lábios se separando no apelo mais doce e silencioso. E isso foi tudo o que precisou. Com um gemido baixo, Ethan a esmagou contra ele, seus lábios reivindicando os dela com um tipo desesperado de reverência, como se ela fosse a única coisa mantendo-o vivo. E, de certa forma, ela era. Seu beijo foi lento, profundo, uma dança de línguas e gemidos suaves, cheio de cada emoção que eles nunca haviam falado em voz alta. Ele a beijou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, como se ele nunca se cansasse, como se ele tivesse passado toda a sua vida procurando por isso, por ela. Lila derreteu contra ele, suas mãos deslizando pelo peito dele, seus dedos emaranhando em seu cabelo enquanto ela o puxava mais perto. A sensação de seu corpo contra o dela enviou um calor delicioso espiralando através dela, acendendo um fogo tão intenso, tão poderoso que ela sentiu como se estivesse queimando por dentro. Ela o queria. Todo ele. E desta vez, ela não tinha medo. Ethan, ela sussurrou contra seus lábios, sua respiração quente, trêmula. Ele se afastou levemente, sua testa descansando contra a dela, seu peito subindo e caindo com respirações irregulares. Diga de novo, ele murmurou, seus dedos deslizando por sua espinha, memorizando cada curva. Diga meu nome. Ethan. Ela obedeceu, seus lábios roçando os dele. Um gemido ruminado em seu peito e no próximo instante ele a estava levantando, carregando-a para a cama massiva que uma vez havia sido um lugar de dor. Mas agora seria diferente. Desta vez não havia força, nenhuma dominância, nenhuma arrogância fria, apenas amor. Ele a deitou gentilmente, seus olhos nunca deixando os dela enquanto ele pairava sobre ela, seu peso pressionando-a na maciez do colchão. Ele a beijou novamente, mais devagar desta vez, saboreando cada segundo, cada suspiro, cada apelo sussurrado. Suas mãos exploraram seu corpo com uma ternura que fez seu coração doer, seu toque ateando fogo em sua pele. Ele a adorou, beijou cada centímetro dela, fez ela se sentir valorizada, fez ela se sentir amada. Layla ofegou enquanto seus lábios trilhavam por seu pescoço, sua respiração quente, provocante. Cada movimento, cada toque era deliberado, proposital. Ele não estava apenas tomando-a. Ele estava fazendo amor com ela. E ela podia sentir na maneira como ele murmurou seu nome como uma oração, na maneira como ele a segurou como se ela fosse frágil, na maneira como seu corpo se movia com o dela. Lentamente, profundamente, como se ele quisesse se tornar parte dela. E talvez ele já tivesse. Talvez ele sempre tivesse sido. O prazer se construiu entre eles, lento e implacável, puxando-os para baixo como uma onda de maré. Ela se agarrou a ele, perdida na sensação, na maneira como ele a fez sentir como a coisa mais preciosa do mundo. E quando eles finalmente se despedaçaram juntos, quando seus corpos e almas se entrelaçaram da maneira mais íntima possível, ela soube que não havia volta. Nenhuma corrida, nenhuma dúvida. Ela o amava. Com cada pedaço quebrado e consertado de seu coração, ela o amava. Enquanto eles ficavam entrelaçados nos braços um do outro, suas respirações ainda pesadas, seus corações ainda batendo em sincronia, Ethan a puxou mais perto, pressionando um beijo demorado em sua testa. Sua voz estava rouca, cheia de emoção. Você é minha, Layla, para sempre.
E pela primeira vez, ela não resistiu. Ela não negou. Em vez disso, ela sussurrou as palavras que mudaram tudo. E você é meu. Um sorriso lento e satisfeito se espalhou pelos lábios de Ethan. E enquanto ele a segurava, enquanto ele sussurrava doces promessas contra sua pele, ambos sabiam que isso era apenas o começo. Ethan nunca havia conhecido medo, nunca conhecido incerteza, nunca conhecido a dor insuportável de precisar de alguém, tanto que o próprio pensamento de perdê-los parecia sufocar nas profundezas de um oceano sem caminho para a superfície. Mas agora, enquanto ele estava diante de Lila, segurando o anel de diamante mais requinto em sua mão, seu coração batia como um tambor dentro de seu peito. Este era o momento que definiria o resto de sua vida. O momento em que ele se renderia completamente. Não como um CEO implacável, não como um homem que uma vez controlou tudo e todos em seu domínio, mas como um homem irremediavelmente, desesperadamente, irreversivelmente apaixonado. Ele nunca pensou que era capaz disso, nunca acreditou em algo tão frágil e incontrolável quanto emoções. Mas Layla havia mudado tudo. Ela havia transformado sua existência fria e sem sentimento em algo brilhante, algo cheio de propósito. Ele havia passado tanto tempo obcecado por ela, protegendo-a, possuindo-a, precisando dela. Mas agora não era apenas obsessão, era devoção, um amor inquebrantável, todo consumidor que queimava através de cada fibra de seu ser. E ele precisava fazê-la sua, para sempre. A noite era nada menos que perfeição. Ethan não havia poupado esforços na criação da proposta mais de tirar o fôlego, garantindo que cada detalhe fosse tão impecável quanto a mulher que havia roubado seu coração. Uma ilha privada. O céu pintado em tons de rosa suave e dourado, enquanto o sol mergulhava no horizonte. Um caminho de pétalas de rosas vermelhas, levando a um pavilhão iluminado por velas com vista para o oceano infinito. O perfume de jasmim florescendo enchia o ar, o som suave das ondas batendo contra a costa, criando uma melodia que combinava com o ritmo de seu coração acelerado. E ali, no centro de tudo, estava Lila, seu anjo, sua salvação, a mulher que havia domado a besta dentro dele. Ela parecia etérea, vestida em um vestido branco fluido que ondulava ao redor dela como um sonho, seu cabelo caindo em ondas suaves, seus olhos azuis crepusculares cintilando com uma mistura de amor e descrença. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, nenhuma ideia de que esta noite estava prestes a mudar sua vida para sempre. Respirando fundo e estabilizando-se, Ethan se ajoelhou. Layla ofegou, suas mãos voando para sua boca, seus olhos se arregalando em choque enquanto ela assistia o homem mais poderoso e intocável do mundo se ajoelhar diante dela. Não como um rei exigindo obediência, mas como um homem deitando seu coração nu a seus pés. Layla, ele começou, sua voz profunda, crua de sinceridade. Desde o momento em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Eu estava perdido na escuridão, consumido por poder e controle, acreditando que amor não era nada além de uma fraqueza. Mas então você... Ele exalou trêmulo, seu olhar fixando-se no dela, cheio de uma emoção tão profunda que fez sua respiração prender. Você se tornou minha luz, minha obsessão, meu tudo. Eu tentei lutar contra isso, tentei negar o que eu sentia por você, mas não havia escapar. Eu amo você. Eu amo você mais do que eu já pensei que poderia amar qualquer coisa neste mundo. E eu não apenas quero você, Lila. Eu preciso de você. Para sempre. Uma única lágrima escorregou pela bochecha de Lila, seus lábios tremendo enquanto ela encarava o homem que uma vez havia sido seu captor, o homem que ela havia temido, o homem que ela havia tentado fugir. E o homem que ela agora amava mais que a própria vida. Ethan, ela sussurrou, sua voz tremendo, seu coração batendo tão forte que ela pensou que poderia explodir. Ele alcançou sua mão, seu aperto firme, inabalável.
Case-se comigo, ele implorou, seu tom cheio de um desespero que enviou arrepios pela sua espinha. Seja minha esposa, seja minha de todas as maneiras possíveis. Deixe-me passar o resto da minha vida provando para você que você é a única coisa que já importou para mim. O silêncio se estendeu entre eles, o mundo prendendo a respiração, enquanto as emoções de Lila giravam em um redemoinho de amor, descrença e felicidade avassaladora. E então, com um soluço engasgado, ela assentiu. Sim, ela respirou, sua voz quebrando. Sim, Ethan, eu vou casar com você. Um sorriso lento e de tirar o fôlego se espalhou por seu rosto, seus olhos escurecendo com uma mistura de alívio e adoração possessiva. Sem desperdiçar outro segundo, ele deslizou o anel de diamante em seu dedo, o símbolo perfeito de sua reivindicação eterna sobre ela. E então, incapaz de se conter por mais tempo, ele subiu aos pés, capturando seus lábios em um beijo tão profundo, tão apaixonado, que os deixou ambos ofegando por ar. Foi um beijo cheio de promessas, de devoção, da verdade inabalável de que ela era dele, para sempre. O casamento foi nada menos que um conto de fadas. Ethan garantiu que Lila tivesse tudo o que ela sempre sonhou. Uma catedral de tirar o fôlego adornada com milhares de rosas brancas, um vestido tão requinto que parecia ter sido tecido do luar, uma cerimônia cheia de amor e emoção. Enquanto ela caminhava pelo corredor, seus olhos fixos no homem, esperando por ela no altar, ela percebeu algo profundo. O destino sempre significou que eles estivessem juntos. Não importa o quanto ela havia lutado contra isso, não importa o quanto ela havia tentado negar, Ethan sempre havia sido dela. E agora, enquanto ela pegava sua mão, enquanto eles trocavam votos que os uniram para a eternidade, ela sabia sem dúvida que ela havia feito a escolha certa. Ethan a beijou antes que o oficiante tivesse a chance de dizer: "Você pode beijar a noiva", sua impaciência ganhando uma rodada de risadas e aplausos de seus convidados. Mas ele não se importava. Ele havia esperado tempo suficiente. Ela era dele. E ele passaria o resto de sua vida adorando-a, amando-a, protegendo-a. Sua lua de mel foi um sonho. Semanas passadas viajando os lugares mais bonitos do mundo, acordando nos braços um do outro, entrelaçados em lençóis de seda, sussurrando promessas de para sempre. Ethan não era mais apenas o CEO bilionário implacável. Ele era um homem completa e irremediavelmente apaixonado. Ele mimava Layla de todas as maneiras possíveis, garantindo que ela nunca quisesse nada. Mas, acima de tudo, ele lhe deu seu coração, sua alma, seu tudo. E Lila, uma vez uma garota inocente presa pelo destino, agora segurava o coração do homem mais poderoso do mundo. E ele nunca pararia de amá-la. Mesmo quando os anos passaram, conforme seu amor se aprofundou, conforme sua família cresceu com a chegada de seus filhos, a obsessão de Ethan nunca diminuiu. Se alguma coisa, ela apenas cresceu mais forte. Todos os dias, ele olhava para Lila com a mesma adoração intensa e inabalável, como se ela ainda fosse a garota por quem ele havia se apaixonado. E para ele, ela sempre seria. Ela era seu primeiro amor, seu último amor, seu amor para sempre, sua esposa, sua rainha, seu tudo. E não importava o que, ele nunca a deixaria ir.